Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como eu desenho a Gerbera. No primeiro vídeo eu mostrei como se desenha a rosa, aí dessa vez eu pensei em mostrar pra vocês como se desenha a Gerbera, que é essa flor aqui, tá? E como ela, aprendendo a desenhar, ela se consegue desenhar o girassol, que é bem parecido, margarida também, são bem parecidas com essa daqui, tá? Eu vou fazer ela na cor vermelha, tá? Então, a gente vai precisar da cor vermelha pra fazer as pétalas, mas você pode fazer com qualquer outra cor. E vou usar um pouquinho de marrom pra escurecer o meio e o verde pra fazer algumas folhinhas. E um pouquinho de amarelo também, pras partes mais claras, tá? E 2 pincéis, eu vou ver se eu consigo fazer toda a flor inteira só com esse pincel, mas a ponta dele é um pouco grossa, talvez eu precise de um pincel mais fino pra fazer alguns detalhes, mas talvez dê pra fazer só com essa. Um copo de água pra lavar o pincel, um paninho, lápis pra fazer a marcação do meio, só pra gente não se perder no tamanho do círculo da Gerbera, tá? E eu vou mostrar primeiro pra vocês como se faz a pétala, aqui separada. Você pega um pouquinho do vermelho, molha o pincel e passa no vermelho. E as pétalas da Gerbera são bem simples, tá? Você pega aqui assim e põe um pouquinho, só aperta e puxa um pouquinho. Mais uma vez aqui, tá? Eu vou fazer o círculo aqui, aproveitar essas pétalas que eu já fiz. Como a Gerbera, ela tem essa parte circular aqui no meio, eu vou fazer um círculo pra gente não se perder no tamanho da nossa flor. Não se preocupar com esse lápis, que depois, como a gente vai fazer o círculo dela é mais escuro no meio, esse lápis não vai aparecer, então não precisa se preocupar em apagar depois. Aí faz aqui, aperta e sobe. Aí deixa uma pontinha aqui que ficou mais bonitinho. E é bom deixar um espacinho entre as pétalas pra não ficar muito grudado. Esse molho na tinta de novo. Não precisa se preocupar também em todas as pétalas ficarem iguais, porque a própria flor, ela não tem todas as pétalas iguais, então não precisa se preocupar em que elas sejam perfeitas, iguais, nem nada. Só aperta um pouquinho e puxa. E aqui eu aproveito o próprio tamanho do pincel e só puxo um pouquinho pra não ficar tão longa. Tá? Você aperta aqui e puxa. Aperta e puxa. Aí faz isso aqui em toda a volta. Assim. Pode encostar um pouquinho, mas é bom não encostar tanto assim, porque senão na hora depois não vai dar pra ver a separação das pétalas. Pronto. Ficou pronta a primeira volta. Depois, se precisar, a gente pode colocar mais algumas pétalas, mas isso pode ser depois. E agora, enquanto ainda estiver um pouco molhado, eu gosto de fazer, porque eu gosto que fique um pouquinho borrado no meio. Vou pegar um pouquinho do marrom e misturar com um pouco do vermelho, porque a Gerbera, ela tem essa parte do meio mais escura. Depende da cor, é claro, né? Aí vocês podem se basear na cor que vocês preferirem. Aí o que a gente vai fazer? Enquanto ainda estiver um pouco molhado, que eu acho bonitinho, quando fica um pouco... quando uma cor transborda para outra, acho que fica bonito, dá um efeito bom. Aí você pega um pouco de marrom e mistura no seu vermelho. Aí você vai fazer a primeira volta aqui. São pequenos tracinhos que você vai colocar aqui assim, ó. Só com a pontinha do pincel. Que a Gerbera tem essas coisinhas aqui no meio. Aí você vai rodando o papel mesmo pra ajudar a ficar mais fácil. Tá? Aí vocês vejam que quando a tinta tá um pouco molhada, o marrom se espalha aqui. Eu acho bonito quando fica assim. Aí você faz umas 2 voltas desses pontinhos aqui.
Pode fazer compridinho assim, porque o meio da gerbera é assim mesmo comprido, tá? Aí você vai fazendo aqui. Quando ela vai chegando pro meio, a gente vai usar outra cor agora. A gente coloca um pouco de verde, tá? Enquanto estiver meio molhado mesmo, fica mais bonito. Eu já tenho um verde que eu tava usando aqui, vou aproveitar ele mesmo. Tá? Um verde mais pro escuro também, porque o meio dela é sempre bem escuro. Mas se faltar a cor depois, você pode só adicionando. Aí você coloca um pouco aqui de verde. Pode pegar nessa parte marrom, que vai estar molhada ainda. Aí as cores vão meio que se misturar, mas não se preocupe, é assim mesmo que fica bonito. Aí você coloca um pouquinho aqui de verde e fica assim, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas no final vai dar certo. Aí aqui bem no meio, eu gosto de colocar um pouquinho de amarelo. Mas não muito, só um pouquinho pra dar um pouco de luz aqui, assim. Na verdade, esse amarelo ele nem vai aparecer tanto assim, mas você põe porque o efeito fica bom. Tá? Aí você pode colocar um pouco de amarelo aqui, assim. Tá? Se faltar, depois que secar, você pode colocar um pouco mais de vermelho também, não tem problema. Se vocês acharem que ficou muito sem cor no meio, vocês podem pegar um pouquinho daquela misturinha que vocês usaram no meio de marrom e vermelho, colocar um pouquinho mais de vermelho nela e fazer um pouco de sombra no meio. Aqui, assim. Aí você coloca só um pouquinho. Mas é só uma coisa, assim, bem pouca mesmo. Só pra ter uma... Ainda mais aqui, onde ficou meio grudadinho, você coloca. Aqui na pontinha, às vezes um pouquinho também fica bonitinho. Mas é pouco. Pronto. E assim fica pronta a nossa gerbera. É bem rapidinha essa flor. E aí a gente pode fazer agora as folhas, né? As folhas também eu vou fazer com esse mesmo pincel. Na verdade, as folhas da gerbera são bem grandes, mas eu vou fazer uma folha menor por causa do tamanho do papel também aqui. Aí aqui você vem a folha do mesmo jeito, tá? Você vem aqui, só que aperta um pouquinho pro lado pra ela ficar mais cheinha aqui, assim. E puxa. Aí depois aqui você vem e faz assim. Fica bom deixar um espacinho branco no meio, porque pra parecer que tá brilhando, sabe? E aqui você vem do outro lado aqui assim, faz assim também. Tá? Aí você pode ir fazendo várias folhas a partir daqui. Por exemplo, você puxa um pouquinho aqui assim. Faz a mesma coisa. Puxa, levanta. Aperta e levanta. Aí você pode ir colocando mais folhas aqui assim. Puxa um cabinho aqui assim. E vai fazendo. Tá? E as folhas... Você pode fazer quantas folhas quiser, né? Contanto que fique uma coisa harmônica. Que eu tô fazendo de forma aleatória mesmo. Mas aí se você for fazer uma composição, aí você vê a posição das folhas e como vai ficar melhor fazer. Pronto. Essas são algumas folhas que a gente consegue fazer, tá bom? Bom, essa era a flor que eu queria mostrar hoje pra vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E se vocês quiserem alguma flor específica, vocês podem deixar nos comentários também, que eu posso tentar fazer um vídeo explicando como eu faço nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, espero que vocês gostem.